A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos jovens. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento, estou o segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, chegamos na lição de número 12, onde a gente vai tratar sobre o seguinte argumento: o Código de Ética de Jesus. Já finalizando esse trimestre, para a glória de Deus, só falta apenas uma lição. Lembrando a você que a gente já está gravando as aulas aí do segundo trimestre da CPAD, deixando disponível nas playlists do nosso canal, viu? É só você procurar que já vai estar disponível todo o material para você ter acesso já a essas aulas, para você se preparar para a glória de Deus. Você que está chegando hoje pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa o likezinho, o seu joinha. Deixa também, por favor, seu comentário. Coloca aí de onde você está assistindo essa aula de hoje, tá? Pega essa lição, joga nos grupos de WhatsApp aí de todo mundo que você conhecer. Lembrando a você que a gente está comentando as lições de adulto, jovem, juvenil, discipulado. Tem muita coisa boa aqui no canal. E é claro, querido aluno da Escola Dominical, que você precisa iniciar a tua aula hoje observando o texto bíblico da lição. Observando que tua aula hoje tem só 2 objetivos e 2 pontos. Então vamos que vamos. Vamos estudar a palavra de Deus? Vamos para o primeiro ponto da nossa aula de hoje, em nome de Jesus. As esmolas, orações e jejum. Esse é o primeiro ponto da nossa lição de número 12 aqui da classe dos jovens. Como Jesus tratava essa perspectiva de dar esmolas, fazer orações e praticar os jejuns. Vamos observar isso em alguns subtópicos aqui na nossa lição. Qual é a perspectiva de Jesus? Como ele trabalhava isso no seu ministério, como a gente como cristão deve também tratar isso de uma forma bíblica. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte argumento: a nossa vida devocional é para Deus. Esse é o primeiro subtópico da nossa lição. E qual a ideia desse subtópico? Demonstrar que tudo aquilo que a gente pratica deve ser para a glória de Deus. Tudo aquilo que a gente faz deve ser para a glória de Deus. Por exemplo, quando você analisa Mateus capítulo 5 ao 7, você vai encontrar o Sermão da Montanha. E tudo que está escrito ali no Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, são mensagens de Jesus, uma orientação a respeito do arrependimento, uma orientação a respeito do benefício de ser um servo de Deus, uma orientação, por exemplo, em ser sal e luz desse mundo. E isso aqui nos traz uma perspectiva totalmente diferente da religiosidade do período dos tempos de Jesus, que era uma religiosidade de barganha, de fazer algo em troca. E é interessante que isso aqui está voltando para os nossos dias, das pessoas, por exemplo, fazerem algo em troca para receber os benefícios de Deus. Jesus, já há 2000 anos atrás, nos demonstra, nos ensina, à luz da sua palavra, no Sermão do Monte, que é importante primeiro você servir sem esperar algo em troca e servir a Deus de todo o coração, fazendo a diferença nesse mundo. Mateus capítulo 6, versículos 6 e 18. Sabe qual é o primeiro princípio da orientação de Jesus para ter uma vida devocional com Deus? É o princípio da privacidade. O que Jesus está ensinando aqui? Jesus está ensinando que as orações, que os jejuns deveriam ser realizados para a glória de Deus. Era algo para ser realizado de forma secreta, que exaltasse a Deus e que o nome do Senhor seja glorificado através dessa atitude. Isso aqui, gente, quebra muita coisa e muito pensamento que a gente tem hoje. Por exemplo, de fazer jejuns e demonstrar para as pessoas que estamos jejuando, de fazer orações e demonstrar para as pessoas que estamos orando. Hoje em dia, a nossa geração, você percebe as pessoas indo para os montes, orarem, buscarem a presença de Deus, mas ao mesmo tempo para poder bater uma foto que está lá no monte orando. Cuidado com isso. Aqui nós percebemos, à luz da palavra de Deus, que a prática da oração, a prática do jejum, à luz de Jesus, nessa visão devocional, deve ser algo somente reservado para você com Deus. É algo seu com o Senhor. É uma prática que você faz sem ser observado por ninguém, somente pelo Deus vivo. Quando a gente para pensar a respeito do jejum também, os jejuns nos dias de Jesus eram praticados pelos fariseus, por exemplo, para poder chamar a atenção.
O camarada, por exemplo, não se cuidava, não lavava o rosto, não penteava o cabelo, para demonstrar que ele estava jejuando, para demonstrar uma certa santidade e religiosidade naquele período que não era aceita por Deus. Jesus nos ensina que quando você estiver fazendo um jejum, uma consagração, esse jejum deve ser feito somente para a glória de Deus. É algo secreto que você faz com Deus e você deve se cuidar nesse dia, tomar um banho, pentear o seu cabelo, para não demonstrar aos outros que você está passando fome, muito pelo contrário, para você descrever que Deus é exaltado, para você exaltar a Deus com a sua vida. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, quando o jejum é realizado para exaltar os homens, essa prática é em vão. Isaías capítulo 1, versículo 13 ao 17, Isaías chama a atenção já nos seus dias para a prática, por exemplo, das orações, para a prática dos testemunhos, para a prática de fazer algo em troca da sua religiosidade como algo em vão e inaceitável pelo Senhor. As pessoas estavam confessando com os lábios, mas o coração estava distante. Então, quando a gente para pensar sobre a vida devocional, a gente entende que a oração deve ser algo reservado, que o jejum deve ser algo feito para a glória de Deus, algo feito com você e o Senhor, e o seu louvor, a sua pregação, a sua adoração, a sua vida devocional deve ser para a glória de Deus. O seu coração tem que estar ligado, corpo, alma e espírito no mesmo lugar. Eu espero que você tenha entendido esse primeiro subtópico. Vamos agora para o segundo do ponto número 1, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical: cuidado para não sermos enganados com o nosso próprio coração. Essa é a orientação a partir do ministério de Jesus nesse segundo subtópico aqui. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Jeremias traz uma orientação para a gente tomar cuidado com o nosso próprio coração. Hoje nós estamos vivendo em uma geração que é massageada. Hoje nós vivemos em uma geração que procura ser massageada em seu ego. Você percebe que o povo agora procura a publicidade para poder descrever as suas boas obras e se enganar pessoalmente com aquilo que é feito. Nós precisamos realizar tudo para a glória de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 3, está escrito que o próprio Deus, Jesus de Nazaré, rejeita todo o coração arrogante. Se o nosso coração for arrogante, se o nosso coração for enganoso, se o nosso coração está pervertido, ele não agrada a Deus. E no ministério de Jesus, isso, infelizmente, só afasta a gente da presença de Deus. Ao invés de a gente estar próximo nos cultos, a gente está distante, porque o nosso coração está distante de Deus também. João capítulo 12, 43, está escrito que os fariseus valorizavam mais a glória humana, a fama humana, do que a glória de Deus. E isso aqui afastou eles da presença de Deus. Nós precisamos tomar muito cuidado nesses dias na nossa geração. Nós precisamos fazer algo para agradar a Deus e não para buscar fama pessoal, glória própria. Não é esse o sentido de ter uma vida devocional, de praticar um jejum, de ter uma vida de oração, de ser uma pessoa santa. O verdadeiro sentido é para a glória de Deus. Vamos agora para o terceiro subtópico, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical: os riscos do espetáculo da fé. A gente precisa entender isso nesse terceiro subtópico. Precisamos tomar cuidado com isso. Desse espetáculo da fé, de demonstrar uma religiosidade farisaica para as pessoas que desagrada a Deus. Hoje em dia nós encontramos igrejas shoppings, nós encontramos pregadores coaching, nós encontramos também pseudo-milagres nas redes sociais de pessoas que estão literalmente buscando para si o espetáculo da fé, uma promoção pessoal a partir da religiosidade. E, gente, isso desagrada a Deus. Você percebe mensagens que não têm fundamento bíblico, não tem base na Escritura, não tem base na fé, não tem base na glória de Deus. Você percebe literalmente princípios que não têm fundamento histórico. Você percebe pessoas que não têm doutrinação teológica ao ponto de utilizar a fé para o espetáculo pessoal, para a promoção pessoal. E isso desagrada a Deus. A gente precisa
precisa entender que somos chamados não para a manipulação das massas, mas somos chamados para a glória de Deus. A gente precisa entender que a unção faz a diferença, que a doutrina bíblica precisa ser pregada, que a palavra de Deus precisa ser exposta, que o evangelho precisa ser pregado a partir da palavra de Deus. Olha para a reforma, gente, para a reforma protestante, você vê o Martinho Lutero descrevendo que a escritura tem que ter o seu lugar. Só a escritura, só a fé, só a graça de Deus, só a glória de Deus, isso é fundamento, gente. O Senhor tem que ser glorificado e o homem tem que desaparecer. A gente precisa descrever a Bíblia, palavra de Deus, doutrinas teológicas, fundamentos bíblicos, ao invés de descrever algo que massageie o ego, que movimente as massas, que ganhe o coração das pessoas. O que ganha o coração das pessoas é o Evangelho, é o Espírito Santo, é a palavra de Deus, e isso modifica verdadeiramente as vidas. Eu espero que Deus em Cristo use você na escola bíblica dominical para você descrever isso em sala de aula. Vamos agora para o segundo subtópico. Vamos agora para o segundo ponto da nossa lição, o último ponto dessa lição, que tem alguns subtópicos que nós vamos tratar juntos em nome do Senhor Jesus. O tesouro no céu. Esse é o segundo ponto da nossa lição e ele tem 2 subtópicos. E o primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: que tesouro é esse? Observe o que a Bíblia traz para a gente. Que aquilo que a gente precisa acumular são tesouros celestes. É algo para a glória de Deus. Essa prática parte da nossa fé. E Jesus está se referindo nessa passagem, para a gente poder entender à luz da palavra de Deus, não a tesouros físicos para a gente poder arrecadar no céu. Não é algo material, palpável, mas é algo espiritual que gere a glória de Deus e que você desapareça. Filipenses capítulo 3, versículo 14, está escrito a partir de Paulo, escrevendo para os irmãos em Filipos, que o nosso tesouro precisa ser ajuntado lá nas alturas. Paulo diz que a nossa pátria, no mesmo capítulo 3, versículo 20 e 21, está no céu, a nossa morada é lá. Então esse sentido de buscar os tesouros de Deus é buscar a nossa vida espiritual, a nossa comunhão com Deus nas alturas, estar mais próximo com o Senhor, porque é para lá que a gente vai, é para lá que a igreja vai ser arrebatada, é para lá aonde nós vamos morar, lá vai ser o nosso novo endereço. Finalizando então esse subtópico, vamos agora para o último subtópico da nossa lição de hoje, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical: onde juntar esses tesouros? A própria Bíblia traz para a gente nesse segundo subtópico essa ideia de juntar esses tesouros em Deus. Lucas capítulo 12, versículo 16 ao 21, o próprio evangelista Lucas registra isso, que a gente precisa registrar os nossos tesouros e agradar a Deus com isso. Tiago 1,17 está escrito que tudo que Deus faz é bom, então a nossa vida precisa agradar a Deus. Provérbios 13, versículo 4, você percebe que o preguiçoso, que não prega o evangelho, que não tem uma vida de comunhão com as pessoas, que procura somente a sua satisfação pessoal, não tem aliança com Deus. E você percebe à luz da palavra de Deus também que nós não podemos ser preguiçosos no compartilhar a sua palavra, no compartilhar o evangelho, no compartilhar da graça de Deus, de falar de Jesus para as pessoas. Então nosso papel é esse papel de arrecadar esses tesouros em Deus. E esses tesouros em Deus nos traz um crescimento espiritual, nos traz um amadurecimento da nossa fé. E gente, eu espero que Deus em Cristo possa ter falado com você na lição de hoje. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. A lição de número 13 já está disponível aí no canal, tá bom? E as próximas aulas do segundo trimestre da CPAD também. Que Deus em Cristo te abençoe. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser.